Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas e 55 minutos, gente. Olha, a quarta edição do Alagoas Meeting já tem data para acontecer. É agora, quarta-feira, 31 de agosto. Virando a chave e vivendo o novo, como adaptar-se às transformações do mercado e inovar para o futuro. Esse é o tema desse ano e quem vai explicar tudo sobre esse evento aqui para a gente é o advogado Jairo Melo, já está aqui com a gente e vai nos dando todos os detalhes. Bom dia para você, doutor Jairo. A gente vê então a quarta edição já desse evento, né, que completa 10 anos, na verdade, esse ano. Fala um pouquinho para a gente o que é o Alagoas Meeting e como é que foram as outras edições também. Bom dia. Bom dia, Paulane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para explicar como é que foi, né? Na realidade, nós estamos comemorando aí esses 10 anos da primeira edição do Alagoas Meeting. Realizamos dois, inicialmente um aqui em Maceió, um em Arapiraca e o terceiro durante a pandemia, que foi através de um webinar. Então, a ideia, especialmente dos dois primeiros, foi tratar sobre sucessão nas empresas familiares. Então, nós abordamos, foi um tema pioneiro aqui, né? Trouxemos isso aqui. Na realidade, a sucessão em empresas familiares já ocorre há décadas, né? Nas empresas europeias, empresas norte-americanas. E nós iniciamos trazendo esse tema, que foi bem interessante. E durante esses anos, né, várias empresas passaram por sucessão aqui em Alagoas. Durante a pandemia, nós trouxemos também a questão da sucessão familiar, mas demos um enfoque sobre a perspectiva de questões também psicoemocionais, porque a gente vivenciava um momento de muita angústia, de muito isolamento, de transformação. E esse momento agora, né, pós-pandemia, que tanta coisa, ninguém ficou isento durante o período da pandemia, nenhuma empresa ficou livre, né, das consequências. Então, muita coisa aconteceu no campo da gestão, no campo das finanças, no campo da própria sucessão, né? Tivemos fundadores que faleceram, tivemos herdeiros e sucessores, futuros sucessores que faleceram. Então, a gente resolveu trazer toda essa discussão para dentro do Alagoas Meeting. Empresas que passaram por dificuldades tiveram que utilizar mecanismo como mecanismo de recuperação de empresas, a reestruturação. Então, durante esses 2 anos, algumas empresas tiveram que utilizar desse instrumento jurídico, que é a recuperação judicial, algumas utilizaram a recuperação extrajudicial, e aí essa discussão nós resolvemos trazer em formato de painéis. Serão 3 painéis no decorrer da manhã. A gente sabe que esse público, né, de empresários e executivos e os players do mercado, todos são muito ocupados, então a gente resolveu focar durante uma manhã, inicia às 8h30 da manhã e vai até o meio-dia, dividido no primeiro painel, reestruturando empresas e mecanismos para viabilizar a continuidade das empresas nesse momento. O segundo painel que trata sobre sucessão empresarial. E o terceiro painel que trata sobre novos negócios, ou seja, quais as perspectivas dos negócios dentro dessa realidade agora do mercado. E vocês trazem também, né, como você já mencionou aí, são diversos players, vocês trazem diversas categorias também, diversas áreas envolvidas. Tem construção civil, tem o setor da educação também, que foram setores também muito afetados durante a pandemia, né? Exatamente. Na realidade, os 3 painéis são conduzidos por 3 advogados, são 2 sócios e comigo, né? Nós dividimos entre 3 painéis e a gente traz pessoas do mercado financeiro e da área de gestão, né? Pessoas que têm larga experiência no mercado. Trazemos também pessoas que são da área de educação, né? Que são gestores, né? Tem uma gestora da área de educação, tem um representante da construção civil, pessoas que lidam com o planejamento estratégico. Então, são 6 painelistas convidados, né? Cada 2 painelistas em um dos blocos, divididos, como forma de trazer a experiência deles, o que é que aconteceu na hotelaria, o que é que aconteceu nas empresas de educação, o que é que aconteceu nas empresas financeiras, na construção civil, como é que eles trataram e passaram por esse desafio e como estão vendo as opções, as ferramentas, né? Porque existem várias ferramentas, né? Nós já passamos por crises intensas no decorrer dessas últimas décadas, planos econômicos, crises econômicas, crises financeiras, crises internacionais, mas as empresas continuaram, muitas continuaram,
encontrando soluções e é nessa perspectiva, ou seja, numa perspectiva de apresentar soluções, apresentar perspectivas positivas, que nós resolvemos reunir essas pessoas e cada qual apresentar através das suas experiências pessoais, também sobre a perspectiva jurídica, né? Porque mais do que nunca, hoje a gente vive num ambiente que para tudo que você vai fazer tem que ter a segurança jurídica. Então, você unindo sobre essa perspectiva de jurídica, financeira, negocial, de gestão, então, reunindo todas essas ferramentas, essas diferentes vertentes, que tem como finalidade fazer com que a atividade econômica dê seguimento, mesmo diante das crises que se vão e das novas crises que ainda virão. É verdade. E você mencionou, né, que nos demais, os dois primeiros Alagoas Meeting eram falando sobre a sucessão de empresas em casos de empresas familiares. É um tema também muito pertinente, né? Mas com a pandemia houve então a necessidade de se falar do virando a chave, né? Depois que a gente vai atravessando esse momento. Tema também muito atual, muito pertinente, e a gente conseguir entender como cada setor atravessou esse momento, não é isso? Essa pandemia, como a gente sabe, trouxe aprendizado para todos nós, né? Em todos os aspectos. E foi interessante porque a gente começou, especialmente nas empresas familiares, que a gente já lida aí há 30 anos, né? Há 30 anos que a gente trabalha com empresas aqui em Alagoas, mas a gente se deparou com uma situação interessante que foi a ficar face a face com essa ideia da finitude, né, da impermanência, ou seja, as pessoas passarem a perceber que poderiam naquele dia ou no dia seguinte contraírem uma doença e não conseguirem passar por aquilo, né? Uhum. Então, além disso, pessoas queridas que se foram, né, nas famílias, como eu falei, fundadores, futuros herdeiros, pessoas que perderam suas vidas e se viram diante desse evento morte, se viram na necessidade de se deparar com a necessidade de planejar o que é que vem, né, após esse evento, o que é que eu vou fazer com a minha empresa. E algumas pessoas já faziam isso, e isso é dos motivos que as pessoas se mobilizam para fazer o planejamento sucessório. Um deles, né, tem várias situações, mas um deles um dia eu partirei, e quando eu partir, eu quero que as coisas fiquem organizadas. Então, normalmente essa iniciativa parte dos fundadores, nem sempre, mas normalmente sim. E aí ele chama os familiares, os seus, né, os participantes da empresa, os stakeholders, aquelas pessoas que participam da empresa, e aí ele começa a discutir o melhor formato para a sucessão. Não significa necessariamente, e a gente vai ter exemplo disso, né, no segundo painel, duas pessoas que são do mercado, né, um que já sucedeu a empresa, né, o pai continua trabalhando em vários negócios, mas o filho, já de uma empresa que é uma empresa tradicional no mercado, na área de hotelaria, já sucedeu e ele vai lá para levar a experiência dele, né, que é o caso do Maurinho Vasconcelos, que ele sucedeu o pai, o Mauro Vasconcelos, e temos o exemplo também da Fátima Tenório, que é do Grupo System. Ou seja, são pessoas, né, o grupo Hotel Ponta Verde e o Grupo System, mas que estão levando sua experiência pessoal sobre um processo natural já ocorrendo na empresa e que, ao você implementar isso dentro da sua empresa, você consegue planejar de uma forma mais tranquila o futuro, inclusive a perpetuidade daquela empresa. Agora, Jairo, você é advogado, o seu escritório, né, de advocacia que realiza esse grande evento, né? De onde saiu a ideia de falar, sair um pouco da tua seara, né, para conversar diretamente com empreendedores, com empresários, para conversar sobre o dia a dia deles? Paulana, isso é bem legal, essa oportunidade de trazer essas pessoas e fazer esse bate-papo, né, que na realidade a gente não vai adotar um sistema de palestra, né, vai ser um bate-papo com essas pessoas. A ideia surgiu porque isso faz parte da nossa rotina, né? Há 30 anos, né, o escritório nosso completa esse ano 30 anos, há 30 anos que a gente trabalha com empresas aqui em Alagoas e a gente verifica os grandes desafios que as empresas passam. Não necessariamente, por isso que muitas vezes eu falo que o problema é que a empresa às vezes procura o advogado achando que o problema é jurídico e às vezes não é jurídico, né? Tanto que o primeiro Alagoas Meeting nós convidamos o Gerardo Campana, que é um
médico psiquiatra, psicoterapeuta, e ele foi chamado para lidar com essas situações de sucessão familiar, porque tem aspectos muito fortes psicoemocionais envolvidos na sucessão familiar. Então, na realidade, o convite que é feito pelo escritório ao reunir essas pessoas é porque essas pessoas, cada uma delas, né, Noaldo Dantas, né, que é além de um querido amigo, ele fez o nosso primeiro planejamento estratégico em 2006, é uma pessoa de larga experiência, Noaldo Dantas. O próprio Hélio Abreu, também um amigo muito querido, que tem uma larga experiência na construção civil e está sempre inovando, daí também trazer isso, né? Jovens empreendedores como o João Moreira, como o João Cabral, que são da área de gestão de empreendimentos, que são da área de gestão financeira. Então, são pessoas que estão trazendo as suas experiências de vida e que, como eu disse, nós temos o privilégio de constantemente transitar no meio dessas pessoas e ouvir muito e aprender muito com eles, né? Então, é uma troca constante de aprendizado. Então, a ideia de trazer para uma manhã e trazer essas pessoas, né, e trazer os convidados, né, e as pessoas que virão, é para que possamos juntos, né, aprender e trocar. Na realidade, é uma troca de experiência, né, usufruir da experiência dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho então sobre as inscrições. Já acontece depois de amanhã, na quarta-feira, não é isso esse evento? Exato, mas ainda dá tempo de se inscrever, né? E o bacana, gente, olha, as inscrições, elas podem ser feitas através do perfil JGM Advogados no Instagram, não é isso? E parte do valor arrecadado, 20%, será doado à comunidade espírita Nosso Lar. Explica pra gente como é que foi. Exatamente. E a gente, na realidade, nesse momento, né, de transição que a gente está vivendo, né, da saída de uma pandemia para uma certa normalidade, a gente resolveu fazer isso online, presencial, já que a gente saiu do último evento online, e também prestigiar nesse momento, né, comunidades e associações, entidades que prestam relevantes serviços à sociedade, né? Uma delas é o Nosso Lar, né? O Nosso Lar fica localizado no Vergel do Lago, atende aquela comunidade Sururu de Capote, são mais de 5.000 famílias que eles atendem. Então, a ideia foi uma parte das inscrições, né, dos valores das inscrições, ser destinado à Associação Nosso Lar. Então, e as inscrições são feitas também utilizando já dessa nova realidade tecnológica, né? São feitas online através do doit.com.br. Você insere lá Lagoas Meeting e dá sim tempo. Vai ser quarta-feira, a manhã inteira lá no Hotel Jatiuca. Então, vai ser um grande prazer tê-los todos, né? Executivos, empresários, profissionais liberais que lidam do dia a dia com essa empresa e querem ouvir, né, essa experiência dessas pessoas, né, de todos nós que lidamos, né, com esses desafios que é ter empresas num país com tantas oscilações e com tantas, né, dificuldades que nós enfrentamos. Com certeza. Parabéns pela iniciativa, tá bom? Obrigado. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. E a gente agora vai falar, gente, sobre um outro assunto também muito pertinente, né? Na semana passada, nós vimos o caso de um bebê que foi encontrado dentro de uma caixa de sapato, que abriu aí o leque para as discussões a respeito de entrega voluntária. É um direito da mãe e um direito do bebê também. Vamos ver mais detalhes agora com o Fernando Palmeira. Uma matéria importante, preste bem atenção, porque é algo bem esclarecedor para a comunidade. O caso, por exemplo, como vamos abordar aqui, é de uma criança que foi abandonada pela própria mãe, encontrada a esmo numa caixa de sapato. O que é que isso pode representar? O que é que uma mulher, numa situação da necessidade de entregar uma criança ao invés de abandonar e correr em crime, o que é que pode fazer? É importante a gente esclarecer essas situações, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade do que nós chamamos de entrega voluntária. Então, em uma situação em que uma mãe, por alguma questão, ela não tem condições de ficar com este filho, esse recém-nascido, ela não deve abandonar, porque se fizer, né, isso, se abandonar a criança em qualquer local, estará cometendo crime e, obviamente, ainda põe em risco a vida da criança. Então, a legislação prevê a possibilidade de que esta mãe possa entregar esta criança para ser adotada por pessoas que desejam, não é, adotar
alguma criança. Nós temos um projeto muito importante aqui no nosso estado de Alagoas, né, que faz parte da Coordenação de Infância e Juventude, que é o projeto Mãe Consciente, que justamente busca demonstrar, não é, essa possibilidade e fazer com que, na prática, as mães que por algum motivo não tenham condições de criar, de ficar com esses recém-nascidos, possam procurar a vara de infância e juventude, aqui em Maceió, no caso, a 28ª Vara, e também no interior, o juiz da infância e juventude, para que esta criança seja acolhida através de uma equipe multidisciplinar e encaminhada para o Sistema Nacional de Adoção, para que possa ser adotada por casais pretendentes. É bom aproveitar essa oportunidade para a gente esclarecer bem para a comunidade, principalmente em mulheres em estado de vulnerabilidade plena ou que não está no gozo das suas faculdades mentais, para a gente diferenciar, já começando a diferenciar o que seria o abandono de uma criança recém-nascida, o abandono de incapaz, ou a entrega voluntária. Que diferenças jurídicas importantes estão aí? É verdade, a diferença é muito grande. Ou seja, quando há um abandono do incapaz, quando essa mãe, por exemplo, joga esta criança na rua, numa caixa de sapato, no lixão, ela comete crime e será processada e poderá, inclusive, ir para a cadeia, porque é uma situação muito grave. Percebamos que é uma vida que foi exposta, não é, a essa situação grave que muitas vezes essas crianças chegam até a falecer. Então, a legislação tem justamente esta possibilidade visando o quê? Visando o interesse da criança, o melhor interesse da criança, a proteção integral, que são princípios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para todas as mulheres em situação de vulnerabilidade, nós temos essa saída dentro da legislação e que tenho certeza que é o melhor caminho para a mãe e também, claro, o melhor caminho para a criança. Ela será encaminhada para ser adotada por pessoas que desejam dar carinho, desejam dar amor, desejam dar educação. Então, nós temos muitas pessoas na fila da adoção esperando uma criança. Então, você que está nessa situação de vulnerabilidade, que tem um filho, procure a Vara de Infância e Juventude, procure o Conselho Tutelar, que esse seu filho será encaminhado para a adoção e será acolhido por pessoas que desejam dar amor, desejam dar carinho a esta criança. Doutor Anderson, fique à vontade para acrescentar mais qualquer outra orientação, tanto aqui com a doutora Fátima Piroá, como com Vossa Excelência lá em Penedo. A orientação que eu dou é esta. Procuremos a Justiça da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar para que nós possamos proteger as nossas crianças. Nós sabemos da situação de vulnerabilidade, de muitas mães que muitas vezes não têm condições de criar, mas o caminho é justamente procurar ajuda, procurar o Conselho Tutelar, procurar o Poder Judiciário, que através de todo esse sistema de acolhimento que nós temos, que o Tribunal de Justiça de Alagoas tem, nós vamos conseguir um destino bom, um destino saudável para esta criança que a mãe, infelizmente, muitas vezes não tem condições de criar. São esses os caminhos que a Justiça oferece aqui no estado de Alagoas para esse tipo de problema, para não incorrer em crime. Se você está vivendo um momento enquanto mãe dessa situação, é bom procurar a justiça. Se você conhece algum fato na eminência ou por acaso encontrou, deixaram na sua porta um recém-nascido aí abandonado, tome as providências procurando a orientação da justiça do nosso estado. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro. 20 anos em defesa da justiça. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho ainda trazendo mais informações para vocês. É já já.